eu mediar, eu preciso conhecer todos esses critérios, que são 9. E mais os critérios universais, que eles estão sempre presentes. Então, numa experiência de aprendizagem mediada, eu uso sempre intencionalidade e reciprocidade, significado e transcendência. Isso aqui é fundamental que ocorra. Eu tenho que ter clareza como fazer isso. E aí, conforme o caso, eu vou, então, utilizar um desses ou 2 desses critérios, que são critérios especiais. Eu chamo de critérios especiais. Então, assim, imagina a criança com deficiência intelectual e o quanto ela já vivenciou na escola de bullying, preconceito e coisa e tal. Como é que essa criança vem? Ela vem para o seu consultório com a ideia de incompetência. Então, você vai instituir, em qualquer caso que você tiver, o critério de mediação de competência. Por quê? Porque ele vai trabalhar 2 coisas que são fundamentais. Primeiro, a autoestima da criança, e ela vai compreender que ela é capaz de aprender. E aí isso cabe para tudo, né? A criança com dislexia, disgrafia, descalculia, com deficiência intelectual, síndrome de Down, autismo, TDAH, TOD. Todas essas crianças trazem na sua bagagem um sofrimento decorrente das relações que teve lá dentro da escola. Se eu tenho uma criança com TDAH e até TOD, transtorno opositor desafiador, essas crianças, elas são impulsivas, elas não param, elas não têm concentração, elas não têm controle do comportamento. E isso atrapalha muito na sala de aula e você até não sabe como mediar essa criança nas suas atitudes. Porque quando essa criança chega no teu consultório, o que acontece? Pô, ele é hiperativo. No primeiro dia ele não vai parar mesmo. No primeiro dia ele não para, porque tudo é novidade, tudo vai chamar a atenção dele. Porque isso faz parte dela, né? Essa impulsividade. Agora, aos poucos, você vai mediando para que ela tenha um controle do seu próprio comportamento, que ela regule o seu comportamento, regule a impulsividade. Então, nós temos aqui um critério de mediação chamado autorregulação e controle do comportamento. E aqui é possível controlar essa impulsividade. Aqui no compartilhamento, é a questão afetiva e cognitiva, de interação. Esse compartilhamento é essa capacidade que a criança tem de, além de acreditar que ela é competente, ela querer mostrar isso para o outro. Mostrar para o outro o que ela tem de potencial. É trabalhar com a questão afetiva da criança, que ela tenha disposição de mostrar os seus próprios talentos. Às vezes ela sabe jogar futebol muito bem, mas não aprendeu a ler e escrever. Ela sabe fazer pintura, ela sabe fazer desenho, ela sabe jogar videogame, que faz parte do potencial que ela tem. Então, nós temos que incentivar essa criança a utilizar esse potencial. Então, nós vamos descobrir esse potencial, avaliando essa criança, e utilizando esse critério para desenvolver, acelerar essa parte cognitiva na criança. Imagina você fazendo um atendimento psicopedagógico, tendo clareza do que fazer com a criança com essa deficiência ou com aquela deficiência. Individuação, que trabalha a questão da autonomia e diversidade. Então, a criança não precisa na escola que todo mundo faça tudo por ela. Ela tem que ser capaz de fazer de forma individual, mesmo tendo um limite para fazer isso. Ela precisa de um tempo maior e isso não pode frustrar ela. Então, essa capacidade, sabe? Você vai ter que mediar para que ela venha acreditar que mesmo num tempo diferente, ela pode ser bem-sucedida. Isso vale para as crianças que têm dislexia, que são crianças que levam um tempo maior para desenvolver uma tarefa. Isso é um exemplo, né? Eu estou dando aqui alguns exemplos para você poder fazer essa relação entre o que eu estou explicando e a realidade que você vive aí no seu consultório ou na sua sala de aula. Um outro critério importante é o planejamento de objetivos, porque as crianças, quando chegam para a gente, elas acham que isso é um objetivo. A única coisa que elas têm é assim, ó, que eu não posso, que eu não sei, que eu não aprendo, que eu não vou conseguir nunca, que eu sou diferente dos meus colegas. E aí o que você vai fazer? Você vai aprender
como fazer um plano junto com essa criança. Um plano do que ela deseja, do que ela será daqui a um tempo. Porque se eu não sei para onde ir, qualquer caminho serve. Então eu preciso de um foco. Essa criança ela tem que ter consciência do que ela precisa. Então nós podemos traçar um plano para que essa criança vá todos os dias, passo a passo, indo na direção desse plano. E aí eu vou dizer o seguinte, isso aqui, ó, vale para todas as crianças do teu consultório. Desafio. A criança, ela chega para nós, murchinha, né? Sem ação, desmotivada, incompetente. Todo mundo faz o que ela não tem autonomia nenhuma, todo mundo determina e faz o que tem que ser feito. Nunca perguntaram para ela se ela queria ajuda, apenas ajudam. Ou seja, um cenário, para mim, não tem outra palavra, sofrimento. E aí eu posso mediar o desafio. Ou seja, a criança ficar entusiasmada para realizar esse desafio. Seja o desafio de aprender a controlar seu comportamento, seja o desafio de aprender a ler e escrever, o desafio de ter uma independência, de poder ir no banheiro sozinho, de comer sozinho. São desafios. O ser humano evolui a partir das necessidades. Isso eu já falei num vídeo para você. E aqui no desafio é onde a gente mais usa essa necessidade. Gerar naquele sujeito a necessidade. Por que eu desafio a criança? Porque eu acredito que ela é capaz. Um outro critério é a automodificação. Essa criança ela tem que ter consciência que ela pode ser modificada. Que essa condição que ela está vivendo hoje de incompetência, de não saber, de coitadinha, isso ela pode modificar. Desde que nós, mediadoras, que a gente consiga fazer a mediação certa, usar a pergunta certa, com a proposição certa, no momento certo. Isso é importante. Otimismo é muito parecido com a automodificação, porque a automodificação a gente vai descobrir o potencial dessa criança. E o otimismo, nós vamos saber que isso é possível ser desenvolvido. Então, geralmente, esses dois aqui são trabalhados. Agora, para mim, o mais importante que eu quero dizer para todas vocês é o sentimento de pertencimento. Porque vejam bem assim, ó, você vai lá na escola fazer uma entrevista com a professora do menino que você está atendendo. Ela diz, quantos alunos tu tem? Ela vai dizer assim, eu tenho 20, mais um síndrome de Down. Ou seja, essa criança não faz parte dos 20. Ela não pertence a grupo nenhum. E ela escuta isso. Gente, que mundo é esse? Essa criança não tem um mundo paralelo. Ela vive no mesmo mundo, ela não tem uma sala paralela. Ela está na mesma sala que aquela turma. Então, esse sentimento a criança carrega com ela, de não pertencer ao grupo nenhum. Cognitivamente, emocionalmente, isso traz um prejuízo enorme. Quando a gente não pertence a grupo, nós temos prejuízos no otimismo, nessa consciência que nós temos, temos potencial, no entusiasmo, na nossa competência. É um estrago.